tempo em que o sol parecia ter abandonado a terra, o povo de Israel vivia de joelhos. O medo era o pão de cada dia, e a fé, uma lembrança distante. Os midianitas, como uma praga de gafanhotos, desciam das colinas para saquear, destruir e humilhar. Em cada celeiro vazio, em cada olhar assustado, a esperança morria um pouco mais. O povo de Israel estava nas sombras. E foi ali, no fundo do poço, num lugar escondido dos olhos do inimigo, que encontramos Gideão. Ele não estava num campo de batalha, mas num lagar, um buraco usado para pisar uvas. Ali em silêncio ele malhava o trigo, tentando salvar o pouco que restava para sua família. Gideão era apenas um homem comum, cansado, tentando sobreviver em tempos de opressão. Ele não era um rei, nem um general. Era o menor de sua casa, e sua casa a mais fraca de Israel. Mas foi ali, no anonimato, no lugar da fraqueza, que Deus decidiu falar. Uma luz, suave, mas poderosa, surgiu diante dele. Era um anjo do Senhor, e sua voz ecoou no silêncio do lagar. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão olhou para os lados, confuso. Valente ele, que só conhecia o medo, ele questionou, duvidou. Se Deus estava com eles, por que tanto sofrimento? Ele se via como fraco, insignificante. Mas Deus não enxerga como o homem enxerga. Ele não escolhe os que já são fortes. Ele fortalece os escolhidos. Naquele momento, no fundo de um buraco, a história de uma nação inteira estava prestes a mudar. Ainda inseguro, Gideão precisava de uma prova. Ele pediu um sinal. Queria ter a certeza de que a voz que ouviu não era um delírio, mas um chamado divino. Com as mãos trêmulas, ele preparou uma oferta de carne e pães e a colocou sobre uma rocha. Ele esperou, com o coração acelerado. E então, o fogo respondeu. Um fogo que não veio de mãos humanas, desceu do céu e consumiu a oferta por completo. O impossível aconteceu diante dos seus olhos. Naquele instante, a dúvida se transformou em certeza. Porque quando Deus chama, Ele confirma. Aquele sinal acendeu uma chama dentro de Gideão. O medo, que o paralisava, começou a dar lugar a uma coragem que ele não sabia que possuía. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, ele fez o impensável. Com um pequeno grupo de homens, ele foi até o centro do seu povoado e destruiu o altar de Baal, o ídolo que muitos adoravam por medo. Ele derrubou o símbolo da opressão. O medo virou coragem. Mas a coragem tem um preço. Quando a notícia se espalhou, a fúria dos midianitas foi despertada. Eles não iriam recuar facilmente. Um exército gigantesco, com mais de 100.000 homens, marchava como uma tempestade de areia contra Israel. A guerra era inevitável. Diante da ameaça iminente, Gideão soou a trombeta. Homens de todas as tribos responderam ao chamado. 32.000 guerreiros se reuniram. Um exército formado às pressas, mas com um coração pronto para lutar. Era um número expressivo para Israel, mas ainda parecia pouco diante da multidão inimiga. Mas para Deus, era demais. A voz do Senhor veio a Gideão, com uma ordem que desafiava toda a lógica militar. Diga ao povo: quem tiver medo ou for tímido, pode voltar para casa. Gideão obedeceu. E, para seu espanto, 22.000 homens deram as costas e foram embora. O exército foi reduzido a 10.000. O silêncio que ficou era pesado, mas a voz de Deus soou novamente. Ainda são muitos. Ele ordenou a Gideão que levasse os homens restantes até um rio. Ali, um teste final aconteceria. A maioria dos soldados, cansados e com sede, se ajoelhou e bebeu a água com a boca. Descuidados. Mas um pequeno grupo, apenas 300, pegou a água com as mãos e a lambeu como um cão, permanecendo alertas, vigilantes, prontos para a batalha. E Deus disse: com estes 300, eu vos salvarei. 300. Não 32.000, apenas 300 homens contra uma nação inteira. Era ilógico, era impossível. Mas assim, nascem as vitórias de Deus. Quando os números dizem não, e a fé diz sim.
Naquela noite, a tensão era quase palpável. O acampamento inimigo se estendia pelo vale como um mar de estrelas caídas, com suas tochas e tendas. O medo voltou a assombrar o coração de Gideão. Sentindo sua fraqueza, Deus o enviou em uma missão secreta. Desceu em silêncio até a beira do acampamento inimigo, apenas para ouvir. E o que ele ouviu foi a confirmação final de sua vitória. Um soldado midianita contava a seu companheiro um sonho perturbador. Um simples pão de cevada rolava a colina abaixo e destruía uma de suas tendas. E o outro respondeu, com a voz carregada de pavor: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou o nosso exército em suas mãos. Naquele momento, Gideão soube, o inimigo já estava derrotado, não pela força, mas pelo medo. A batalha já estava vencida em seus corações. Antes mesmo de começar, ele voltou para seus 300 homens. A estratégia não envolvia espadas ou lanças. Envolvia fé e obediência. Cada homem recebeu uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cantaro. Ao sinal de Gideão, no meio da noite, o silêncio foi quebrado. De 3 direções diferentes, o som de 300 cântaros se quebrando ecoou como um trovão. 300 tochas brilharam na escuridão, e 300 trombetas soaram, acompanhadas de um grito que abalou os céus. Pelo Senhor e por Gideão, o inimigo acordou em pânico total. Cercados por luz e som, eles não viram 300 homens, mas um exército incontável. Na confusão, na escuridão, no terror, eles começaram a se destruir uns aos outros. Aqueles que sobraram fugiram desesperados, sem uma única espada, desembainhada pelos 300, apenas com fé, apenas com obediência. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, ele iluminou um campo de batalha vazio. A vitória improvável havia acontecido. O fraco se tornou um guerreiro. O medroso se tornou um líder. E Israel estava livre. Gideão olhou para o horizonte, não com o orgulho de um conquistador, mas com a humildade de quem foi usado por um poder maior. Ele entendeu que a força não vem da espada, nem dos números, nem da estratégia humana. Elabem da fé vem de um Deus que se especializou em usar o pouco para fazer o muito. Gideão, o homem dos 300 guerreiros escolhidos. Sua história não é apenas sobre uma batalha antiga. É a prova viva de que, quando Deus está no comando da sua vida, poucos se tornam suficientes. Ele não precisa de muitos, ele precisa de verdadeiros. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no Guardião das Histórias e compartilhe essa mensagem de fé. Até a próxima.